Hamas volta atrás e confirma que liberará os 3 reféns até sábado, meio-dia. Enquanto isso, a gente tem o Trump anunciando que adotará medidas recíprocas, muito possivelmente na quinta ou na sexta-feira, antes mesmo da reunião com Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, o que isso quer dizer principalmente para o Brasil, enquanto a pauta de independência, separação da Califórnia, por incrível que pareça, vai ganhando corpo. E vai lembrar que a gente tem, inclusive, um país que já anunciou que quer comprar a Califórnia. Será que faz sentido? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre boas notícias relacionadas à possibilidade de paz, com Trump, Putin e Zelensky confirmando uma futura negociação. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos alegam que não terão mais como manter todos os gastos militares no continente europeu e pede para que a Europa tome uma posição. Será que a Europa consegue se garantir sozinha? Vale lembrar que, pelo menos por enquanto, nenhum país europeu foi convocado para participar das negociações de paz. A Europa está cada vez mais isolada e preocupada. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. Você, presta bastante atenção, ó, que nesse mês de fevereiro, a Insider, que é parceiraça aqui do canal e oferece as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, tá oferecendo, você que é meu inscrito, o cupom exclusivaço, Prof. Ricardo, para ter acesso a um desconto em todas as peças do site. Sim, você pode começar a montar seu guarda-roupas com as roupas mais tecnológicas do Brasil. E posso falar? Cara, que oportunidade! Eu posso falar com toda a propriedade porque já usava as peças mesmo antes de fechar a parceria e agora eu diria que meu guarda-roupa é só Insider, tá? Então eu tenho ali camisetas, cuecas, meias, bermudas, calças, você tem uma variedade gigantesca de tamanhos, cores, peças. Por exemplo, as Tech T-shirts, elas não podem faltar no meu guarda-roupa. Eu tenho da cor azul, tenho da cor grenada, da cor preta, da cor branca. E elas têm, com esse look mais minimalista, uma composição muito interessante de looks para eventuais aulas, palestras, participar de podcasts. Eu, por exemplo, que tenho o meu dia a dia um pouco corrido, tudo tal, tenho que ter uma roupa que ofereça um frescor e um conforto térmico que faça com que eu não fique com aquele cheirinho desagradável no final do dia. E, além de tudo, a praticidade de só colocar a camiseta e ela já ir desamassando no corpo já é uma baita vantagem. Então não perde a oportunidade, cupom Prof. Ricardo e tem acesso às melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil. Homens, mulheres, compra presente, usa, galera, de verdade, tá? Vocês não vão se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato a gente teve o Hamas se pronunciando há dias atrás que não respeitaria mais o cessar-fogo porque Israel também não tinha respeitado. Segundo a Hamas, houve demora para a liberação para que os palestinos pudessem voltar em direção ao norte de Gaza, mesmo com a libertação ou a liberação, né, do corredor Netzarim, e também houve sucessivos ataques, bombardeamentos na faixa de Gaza, mesmo durante o período do cessar-fogo. Trouxe para vocês que talvez seja uma coincidência, talvez não. Essa resistência em liberar novos reféns só veio depois da libertação dos 3 últimos, que estavam em péssimas condições, com práticas de tortura, enfim, muito magros. Visualmente eles foram muito detonados, assim, entre aspas, né, pelo Hamas. Por conta disso, pode ser que o Hamas estava evitando fazer a libertação desses reféns para não sofrer mais pressão da comunidade internacional. Só que a resposta do Benjamin Netanyahu foi já ter convocado reservistas para voltar a fazer uma ofensiva na faixa de Gaza, e o próprio Trump, presidente dos Estados Unidos, garantiu que se o Hamas não cumprisse o acordo e não libertasse os 3 novos reféns até sábado, meio-dia, os Estados Unidos faria questão, em conjunto com Israel, de transformar a faixa de Gaza num verdadeiro inferno. Ou seja, o Hamas ficou: ou eu cumpro a minha palavra de não libertar os reféns, ou vou dar uma justificativa para que Israel faça um avanço, agora dessa vez, com apoio talvez muito mais efetivo, já que não é mais o governo Biden, em si o governo Trump, apoio dos Estados Unidos. Fato é, entendi, pessoal, então agora já que eles anunciaram, né, eles deram para trás, anunciaram que eles vão libertar os reféns, isso quer dizer então que a gente está no caminho da paz. Já trouxe para vocês várias vezes que não. Eu duvido que depois que haja esse primeiro momento, essa primeira fase, ou talvez até a segunda fase da libertação das trocas de reféns, com todos os reféns libertados,
Hoje, Israel conta com forte apoio do governo Trump, que venho trazendo para vocês. Fala de deslocamento forçado de palestinos, palestinos vivendo em comunidades na Jordânia, no Egito, talvez em outros países, e que vai transformar a faixa de Gaza num resort, numa riviera do Oriente Médio, falando da construção de escritórios, de hotéis, de zonas de turismo. É difícil acreditar que Israel não fará uma ofensiva, inclusive até mesmo uma ofensiva militar, alegando destruição do Hamas. Então penso que esse cessar-fogo ele atrasa, mas não quer dizer que haja uma estabilidade no Oriente Médio. Será, pessoal, que com essa parceria, ou pelo menos com esse anúncio do Hamas que vai libertar os reféns, teremos um pouco mais de paz na região? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, Trump anunciou também, ainda dentro da sua política de sobretaxas, que ele vai taxar ou adotar medidas recíprocas de taxas a todos os países. Isso está dentro de um princípio do Trump, dessas medidas protecionistas que ele vem adotando, só que ele tem alguns produtos que têm uma preocupação maior, por exemplo, aço e alumínio, que já anunciou taxas de 25%, e anuncia também que produtos farmacêuticos, semicondutores, setor automotivo, também deve sofrer uma taxa separada no futuro próximo para proteger a indústria nacional. Só que existem outros países que taxam os Estados Unidos mais do que os Estados Unidos taxam esses países. O Trump fala que isso é injusto, é uma relação comercial injusta e por isso pede o princípio da reciprocidade. Já analisei com vocês, inclusive, que o Brasilzão é um desses exemplos. Nós hoje, na média, colocamos uma taxa em cima de produtos dos Estados Unidos maior do que a média que os Estados Unidos colocam em cima de produtos brasileiros. Professor, então eles têm razão, uma relação comercial injusta, tal. Você pode analisar sobre esse viés. Ou você pode analisar pelo viés que os Estados Unidos têm um saldo comercial positivo com o Brasil. Aliás, é raro os Estados Unidos terem saldos positivos comerciais com algum país. E o Brasil hoje é o país que fornece o 7º maior superávit para os Estados Unidos na relação comercial e que também existem diferenças. A própria OMC, Organização Mundial do Comércio, delimita que países emergentes ou países subdesenvolvidos podem colocar algumas sobretaxas para proteger a sua indústria nacional, enquanto países desenvolvidos, pelas próprias condições econômicas, não podem adotar essas sobretaxas. Então seria injusto, pela visão da Organização Mundial do Comércio, eu falar que tem que ter uma isonomia de taxas entre uma economia como a economia americana, que é muito mais competitiva, enfim, e uma economia como, por exemplo, a economia brasileira. Como a gente sabe, né, que o governo Trump não está muito preocupado com essas grandes organizações multilaterais, penso que essas medidas serão adotadas. Um fator de preocupação, e aqui deixando bem claro, né? Óbvio que não é culpa só do governo Trump. A gente tem, né? Poxa, ele acabou de assumir, questão de 2, 3 semanas, já causou uma baita inflação no mês de janeiro. Mas é fato que o mês de janeiro teve uma inflação de 3%, acima do que era esperado para o mês, em 2025. E as medidas que o Trump vem adotando, de isenção de impostos em grandes empresas, por exemplo, claro que isso pode, em longo prazo, gerar emprego, movimentar a economia, tudo tal, mas em curto prazo, se você isenta de impostos, diminuir a arrecadação, isso tende a aumentar a dívida, ou pelo menos, né, aumentar o déficit público americano. Ele está fazendo políticas de deportação em massa. Poxa, essas políticas estão mandando embora a mão de obra mais barata, fazendo com que as empresas sejam obrigadas a contratar mão de obra mais cara. Essa mão de obra mais cara encarece o preço do produto final, inflação. Ele está fazendo, por exemplo, políticas de taxação de produtos estrangeiros. Os Estados Unidos não conseguem fornecer uma oferta significativa para que não dependa dos produtos estrangeiros. Ou seja, os produtos vão entrar nos Estados Unidos mais caro, causando o aumento do preço, ou seja, inflação. O Federal Reserve, por exemplo, o Banco Central Americano, já delimitou que a taxa de juros só vai cair quando de fato houver um controle da inflação. Porque, sejamos sinceros aqui, quem desregulou completamente o processo inflacionário nos Estados Unidos foi o governo Kamala e o governo Biden, e embora tenha apresentado uma sensível melhora no final. Mas chegou no momento de ápice que os Estados Unidos teve a maior inflação das últimas décadas. Então, Trump está convivendo com uma pequena volta da inflação e as suas medidas econômicas podem trazer uma grave preocupação para isso. Inflação é, assim, um dos principais fatores que destroem popularidade de um governo. Então, essas medidas, se elas combinarem com um aumento consecutivo da inflação, muito possivelmente pressão política virá para cima do Trump. Enquanto isso, um movimento super interessante vem acontecendo nos Estados Unidos.
A gente sabe que existem, nos Estados Unidos, é um país muito federalista, isso quer dizer que cada estado tem muita autonomia para criar e votar suas próprias leis. E claro que essa independência política maior acaba gerando como se fossem espécies de nichos, estados muito diferentes entre eles, com legislações, culturas, propostas diferentes. Você comparar uma Califórnia com um Texas, por exemplo, com uma Pensilvânia, pô, são realidades completamente diferentes, além, claro, da própria questão da localização geográfica. O estado da Califórnia é um estado, via de regra, tradicionalmente progressista. É um estado, por exemplo, que, excetuando no governo Nixon, por exemplo, no próprio Reagan, que votou em candidato republicano, mas via de regra vota em candidatos democratas. A Califórnia, no primeiro governo Trump, já tinha se mostrado um pouco insatisfeita e começou a levantar um movimento de independência. Dessa vez, o movimento voltou. E ele está sendo chamado de várias maneiras, tá? É o Divórcio Nacional, Yes Califórnia, o Cal Ext. Lembrando que hoje a Califórnia corresponde a 15% do PIB dos Estados Unidos. E se fosse um país independente, claro que né? Se a Califórnia fosse um país independente, não teria o livre comércio com os Estados Unidos, a ajuda do governo federal, né? Mas vamos colocar e se, tá? E se a Califórnia fosse independente, ela estaria entre a quinta ou a sétima maior economia do planeta, superando inclusive a economia do Brasil. A Califórnia tem o Vale do Silício, tem outras regiões que são super relevantes para a economia americana, só que discorda frontalmente do governo Trump. Claro, não dá para falar que toda a Califórnia, né? Você tem alguns nichos ali que são mais republicanos, por exemplo, a regiãozinha ali de San Diego, por exemplo, geralmente tem uma tradição um pouco mais republicana do que o restante do estado da Califórnia. Mas, mesmo assim, começou a movimentar uma lista interna, uma espécie de um abaixo-assinado, para que a Califórnia vote a sua independência, a sua saída. Por isso, Cal Ext, né? Ou seja, California Ext, frente aos Estados Unidos. Para que isso seja colocado em votação em 2028, são necessárias 546.651 assinaturas e, por incrível que pareça, a própria secretária de Estado da Califórnia confirma que esse número é factível, ou seja, ele pode vir a acontecer. Lembrando que, além da questão das discordâncias políticas, culturais entre a maior parte do estado da Califórnia e o governo Trump, também teve a questão dos incêndios. De novo, né? Não dá para culpar só o Trump, até porque incêndios acontecem na história dos Estados Unidos e aconteceram bastante durante o governo Kamala e o governo Biden. Mas há uma certa noção da sociedade da Califórnia que, se eles tivessem um governo com mais autonomia para delimitar a sua proteção ambiental, o seu combate aos incêndios, os desastres ambientais seriam menores. Será, pessoal, que a Califórnia vai virar um país independente? Eu acho que não. Mas tem um país que está ajudando nessa proposta. A gente sabe que os Estados Unidos, o Trump alega que ele quer comprar a Groenlândia. A Groenlândia hoje pertence à Dinamarca. Na Dinamarca começou a rolar um site que inclusive está sendo chamado, né, de Dinamarkification, que é como se fosse uma sátira de Californication, aquela música do Red Hot Chili Peppers, talvez alguns de vocês conheçam, né? Sendo que nesse site está rolando uma proposta que já tem quase 200 mil assinaturas para que a Dinamarca compre a Califórnia. E tem algumas coisas super interessantes, tá? Eles colocam, por exemplo, que a Califórnia tem muito abacate, tem grande domínio tecnológico, que eles podem rebatizar, por exemplo, a Disney da Califórnia, colocando o nome de autor de livros infantis, de contos infantis, da Dinamarca. Falam que a Dinamarca é um país sensacional, mas que faltam, né, praias não, mas faltam regiões um pouco mais quentes, regiões mais ensolaradas, e que a Califórnia poderia solucionar esse problema. Inclusive deixa bem claro, né, olha, a gente sabe que o Trump não é o maior fã da Califórnia, ele inclusive já falou que é o estado mais arruinado da União. Então, Let's Make California Great Again. Uma sátira também ao que o Trump coloca, né, do Make America Great Again, colocando que a Califórnia, então, deveria ser comprada pela Dinamarca. Será, pessoal, que vai para frente? O Trump compra a Groenlândia, a Dinamarca compra a Califórnia. Será? Esse papo da Dinamarca, claro que é muito mais uma sátira, mas o movimento de independência da Califórnia não acho que vai acontecer, mas várias pessoas estão levando a sério. E para finalizar, pessoal, trouxe para vocês no vídeo de ontem que teve uma reunião super importante.
ontem, uma reunião, né, uma ligação entre Putin e Trump, e também uma reunião do Pete Hegseth, que é o responsável pela defesa dos Estados Unidos, ali em Bruxelas, com uma série de outras lideranças europeias, com cerca de 50 países que demonstram um grande apoio ao governo ucraniano. Pois bem, na ligação entre Trump e Putin, trouxe para vocês com mais detalhes no vídeo de ontem, mas basicamente eles falaram, né, que eles têm similaridades históricas, falando que os dois lados combateram lado a lado na Segunda Guerra Mundial. Trouxe para vocês também, que é mais ou menos, né? De fato, eles estavam unidos, mas muito mais, estavam do mesmo lado, não exatamente unidos, porque tinham um inimigo em comum do que União Soviética e Estados Unidos, mesmo na década de 30, década de 40, fossem grandes aliados, mentira, não eram, tá? Mas tinha um inimigo comum, que era o eixo nazi, enfim, né? Que existia no continente europeu. Falou também que quer fazer trabalhos conjuntos entre os dois, e o Putin se comprometeu a ir para os Estados Unidos e o Trump se comprometeu a ir para a Rússia. Isso é super relevante porque a gente estava falando, questão de meses atrás, você não tinha nem conversações diretas, diplomaticamente pelo menos, entre Estados Unidos e Rússia. Além disso, foi colocado na mesa, e o Trump e o Putin aceitaram, iniciações momentâneas, ou seja, vai acontecer agora, o início das negociações de paz na Ucrânia. O próprio Zelensky colocou um vídeo na internet colocando que sim, tudo que foi discutido entre o Putin e Trump foi repassado para ele e que ele vê com ótimas perspectivas essa chance de paz. Ou seja, Trump, Rússia, Ucrânia. A Europa faz parte da OTAN, pelo menos grande parte, né, do Ocidente europeu. Cadê o líder europeu para discutir questões de segurança? Afinal, a guerra Rússia-Ucrânia impacta muito mais o continente europeu do que o próprio Estados Unidos, convenhamos. Outro ponto importante, o Pete Hegseth, que estava nessa reunião, ele fez falas muito fortes, não só contra a Ucrânia, né, falando que a Ucrânia vai ficar fora da OTAN, que não existe chance, que a Ucrânia terá que aceitar as novas realidades territoriais, não tem como reaver todos os territórios antes da invasão da Crimeia, em 2013 para 2014, e também garantindo que a Europa deve passar a proteger a Ucrânia, porque a Ucrânia é um país europeu que deve ser protegido pelos europeus. E ele fez questão de reforçar muito isso. Segundo Pete Hegseth, tá? Os Estados Unidos vão continuar comprometidos com a OTAN e com a parceria de defesa com a Europa. Ponto final. Os Estados Unidos não vão tolerar mais um relacionamento desequilibrado que fomente a dependência. Ou seja, a Europa vai ter que se proteger. Nós, Estados Unidos, temos que pensar ou priorizar a segurança das nossas fronteiras e, ao mesmo tempo, confrontar a China, principalmente na região do Índico-Pacífico. Além do que, concordo com o presidente Trump, a OTAN tem que passar uma obrigatoriedade de gastar não 2% do seu PIB em defesa, mas sim 5% do PIB em defesa. Lembrando que hoje a gente tem dos 32 países da OTAN, uma série de países que não respeitam esses gastos mínimos. A gente pode pegar a Espanha, dentre outros países que não respeitam, né, esse mínimo de 2%. 5%? Lembra que 5% nem os Estados Unidos respeita. Mas é um número bem alto. Professor, a Europa tem que se posicionar então, porque o que está aparecendo é que os Estados Unidos cada vez vai adquirir menos responsabilidades, inclusive financeiras, para sustentar a Ucrânia e vai exigir que a Europa sustente a Europa, a Ucrânia da Europa, então vocês que se sustentem e, né, enfim, confrontem esse inimigo. Vai lembrar que a Europa, ela durante praticamente desde o final da Guerra Fria, né, toda a década de 90, anos 2000, reduziu proporcionalmente os seus gastos militares, porque achava que não havia necessidade de uma OTAN, não existia um inimigo comum, enfim. Então passou a ter muito mais gastos com benefícios sociais, educação, transporte, saúde, moradia, enfim, do que gastos do hard power, ou seja, dessa grande influência militar. A Europa não é ruim do ponto de vista tecnológico, só que falta capacidade, falta inventário. Tecnologicamente, você pega países como a Alemanha, como o Reino Unido, como a França, tem equipamentos de ótima qualidade. A questão é a quantidade. Eles não gastam nisso. Então, por mais que a gente esteja vendo hoje projetos dos países europeus, como o Reino Unido, como a Alemanha, de aumentar gastos militares, aumentar a convocação de reservistas e por aí vai, é fato que isso ainda é muito frágil.
Claro que eles têm a sorte, entre aspas, que a Rússia se fragilizou bastante nessa guerra com a Ucrânia. Sim, conseguiu dominar territórios, mas teve altos gastos, mobilizou grande parte do exército, uma série de mortes, enfim. Então eu diria que há um hiato até a Rússia conseguir se recuperar e ter um exército como era antes de 2022 ou 2021. Mas que a Europa vai ter que correr atrás, isso vai. Um grande problema é, professor, também acho, né? Então vamos achar aqui uma liderança da União Europeia para que a gente consiga estabelecer esse plano europeu. Vamos, quem? É o Macron? A França atravessa uma crise política gigantesca. O Macron diria que ele só foi eleito porque a galera da direita não queria votar na esquerda, acabou votando no Macron. A galera da esquerda não queria votar no Marine Le Pen, acabou votando no Macron. Ou seja, era o menos pior. Mas colocar a galera que ele goza de grande popularidade frente à população? Pô, não, né? A Alemanha, por exemplo, de Olaf Scholz vai ser um líder? Cara, o Olaf Scholz está sendo tirado do poder e agora a gente tem o próprio Merz, muito possivelmente com a possibilidade de uma parceria com a AfD, com a Alice Weidel, comandando a Alemanha. Mesmo assim, não tem a mesma representatividade do que tinha Angela Merkel. Você pega quem? O Keir Starmer, que o Reino Unido até saiu da União Europeia, e também atravessa uma crise política. A Giorgia Meloni é a Itália como um todo, né? Atravessa grandes dificuldades econômicas. Então hoje a Europa carece de uma liderança e está totalmente preocupada porque as declarações são bem explícitas. Eu, Estados Unidos, não vou ficar mais defendendo ou tendo uma relação desequilibrada econômica no setor de defesa com a Europa. Gastem 5% e se virem. A defesa do continente europeu pertence ao continente europeu. E aí, pessoal, será que a Europa está preocupada? O próprio Financial Times garante que sim. Vocês acham que os países europeus vão ter um tempo de se reequilibrar e voltar a investir no setor militar? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.